Olá, meu nome é Ana Brison, sou psicanalista, professora no Olhar Psicanalítico e hoje nós conversaremos sobre o id. O id, ele será guiado pelo princípio do prazer. É importante a gente se lembrar que o id é uma das 3 estruturas fundamentais da personalidade, segundo Freudinho. É aquela base dos instintos mais primitivos e o id vai funcionar como uma maneira bem automática e até mesmo inconsciente. É uma estrutura que sempre busca pela satisfação imediata de suas necessidades e não levará em conta as normas sociais, a moralidade, o que foi aprendido ao longo da vida e as possíveis consequências que os atos poderão ter, porque essa é a função do superego e será o nosso assunto para depois. Então precisamos lembrar que o id, ele será guiado pelo princípio do prazer, o que vai significar que o único objetivo dele é evitar o desprazer, buscar uma gratificação imediata dos seus impulsos e trazer prazer para a psique daquele sujeito. Para o id, o mundo exterior, a realidade, as normas sociais não tem nenhum papel relevante. Esse aspecto da mente para ele vai querer apenas reduzir a tensão causada por desejos cotidianos como fome, sede, agressividade, e essa resolução precisa vir sempre de uma forma direta e rápida. Nós temos algumas características nesse tema. Nós temos a busca pela gratificação instantânea. Então lembra que eu falei com você que o id ele aparece lá no princípio da vida, o bebê, ele já tem o id ali junto com ele. O bebê não pensa, nossa, são 3 da manhã, eu não vou chorar agora, eu vou esperar pelo menos o sol nascer para chorar, para não incomodar os meus pais, mesmo eu estando com muita fome. Esse pensamento nem passa pela cabeça dele porque o superego ainda não está ativo. Então o id, ele vai buscar a satisfação dessas necessidades sem esperar o tempo certo ou considerar um momento adequado dentro do contexto. Outra coisa que nós temos no id é a impulsividade. Ele não vai se preocupar com o que pode acontecer como consequência. Isso tende a trazer ações imprudentes, impulsivas e total desconsideração das consequências. Nesse ponto, por exemplo, a pessoa pode entrar nesses aplicativos de apostas e acabar gastando todo o seu dinheiro de uma forma inesperada, compulsiva e abrupta. Outro ponto que nós temos é que o id ele vai atuar no nível inconsciente. Através do inconsciente que esse sujeito lidará com esses impulsos. Então ele nem sempre estará ciente daquele impulso. Eles podem se manifestar de maneiras súbitas e intensas, porque não terá o filtro. A função principal do id é atender às necessidades e também aqueles desejos primários para tentar ali de alguma forma reduzir a tensão ou o desconforto, ou até mesmo o desprazer. O id ele vai desempenhar um papel essencial de fornecer a energia, a motivação, mas ele precisa da mediação do ego e do superego para canalizar essas ações que são mais aceitáveis e satisfatórias. Vamos então aos exemplos? Uma pessoa, por exemplo, que se sente atraída por alguém em uma festa, em uma balada, e em um ímpeto, essa pessoa já vai lá e tenta beijar aquela pessoa à força, ignorando se aquela pessoa está ou não interessada naquela aproximação. Ou então aquela pessoa que em algum momento, em alguma discussão, algum debate, essa pessoa acaba se frustrando, ficando com raiva e reage gritando ou de forma agressiva. Nesse momento, nós podemos perceber que quem regeu aquele comportamento foi o id. Então, em síntese, nós precisamos ter em mente que o id ele não agirá sozinho. A nossa mente ela também possui o ego e o superego. Então, nós precisamos que eles trabalhem juntos. Vou dar um spoiler aqui, mas nós teremos vídeos mais completos sobre esse tema. O ego será a parte racional que vai lidar com a realidade, que vai chegar ali para balancear as demandas do id, trazendo o que é aceitável e viável dentro do contexto. Já o superego, ele vai representar uma moralidade que é criada através das ideias culturais. Então, ele vai criticar o id por esses desejos que são socialmente inaceitáveis. Por quê?
O superego, ele também é trabalhado durante a fase fálica, entre os 3 e os 6 anos de idade, que é quando a criança passa pelo complexo de Édipo. Mais um assunto para a gente conversar com maior profundidade. Então, dentro de todo esse contexto, ego e superego estão ali para regular os impulsos que são trazidos pelo id. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Já se inscreve no canal e envia para o seu amigo analista que precisa ter essas informações na cabeça bem fresquinhas e de forma descomplicada. Até a próxima. Tchau!